Em um tempo, de muito tempo atrás, nascia em Belo Horizonte um grupo de contadores de histórias. Um lugar feito de rodas, cirandas e palavras, onde contar e escutar eram dois aprendizados em um só. E é sobre este lugar e estas pessoas que vamos falar. Por isso, caro espectador, sinta-se à vontade ao nosso lado. Chame os amigos, vizinhos, família, prepare um bom lugar para sentar e venham conhecer o grupo Era Uma Vez, que nasceu há mais de 20 anos na Biblioteca Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. E quem começa contando essa história é a primeira coordenadora do grupo, Reni Thiago. Bom, a história com o grupo começou na Biblioteca Infantil, logo depois da inauguração em 91, e quando no Brasil estava assim, a questão da narração e a promoção da leitura no grupo Morondubetá, no Rio de Janeiro, que é Celso Sisto, Benita e um grupo, trabalhavam na Casa da Leitura com essa questão da narração de histórias. A gente percebia que tinha um potencial, muita gente que está aqui, e um potencial natural e que tinha algumas coisas assim, que tinha histórias para revelar e abraçava a literatura com muita expertise. E aí ele foi crescendo, aí do projeto foi outros concursos, cursos na biblioteca, cursos de formação. E foi só chegando gente, a biblioteca começou a ser referência, né, no Brasil. E como a Antonieta fazia as pontes e trazia muitos escritores do Brasil todo para estudar literatura infantil, então isso ia também dando reflexo da biblioteca nos outros estados. Mas o meu papel na biblioteca era estimular. Eu não queria me rever, para falar a verdade, foram raras vezes até o grupo falar, você não conta, mas eu não estava lá para contar. Eu estava lá para estimular e para estudar. Eu comecei a estudar muito, tudo que tinha no Brasil e fora do Brasil, eu pesquisava, porque na época eu era, dentro da biblioteca, eu tinha o cargo que eu era da pesquisa, seleção e documentação da biblioteca, como do grupo dos pesquisadores da biblioteca. Então eu pesquisava a questão da narração. Eu acho bacana, vocês estão registrando, porque a cultura de modo nenhum registrou isso, documentou isso, e é pioneiro com tantos anos, né? E aí tem também, saíram muitos escritores. A biblioteca, o projeto tinha uma conexão com vários escritores que já faleceram, né? Hoje são grandes escritores da literatura infantil e juvenil. Então é isso, eu acho que mais ver todos eles aqui e muitos que estão em outros lugares narrando histórias, né? Contadores mesmo, como Beatriz Mirra, tem uma outra linha. Então eu acho assim muito bacana, né? Hoje os profissionais que entraram para a cultura dando continuidade ao projeto, com uma outra característica, mas o projeto está lá, né? E essa é a história. Concurso de narradores de história, né? Aquele concurso de contação de história que tinha no início. O grupo, ele veio a partir do concurso, ou enquanto vocês já tinham formado o grupo, vocês falaram, poxa, vamos fazer um concurso? Como que foi isso, assim? Não, o concurso foi a primeira ação para estimular, para aparecer, para ver quem eram os contadores de Belo Horizonte. Uhum. Então, onde é que está esse pessoal? Né? O concurso foi isso, ele serviu de alavanca para começar. Para saber quem são eles. E a partir disso aí a gente viu, olha, tem muita gente, porque a inscrição foi demais. Então falamos, gente, então vamos fazer o grupo, né? Existia em outros lugares, não com esse formato de reunir. Então existia amigos que se encontravam, contavam histórias, etc. E o Morondubetá era um grupo que se reunia, que ele tinha uma ligação com o teatro também. Muitos eram atores.
Então, assim, o concurso é que alavancou mesmo, né? Porque aí a gente percebeu, olha, existe em Belo Horizonte pessoas que contam e lêem histórias. Então, vão criar o grupo e vão ter. Aí, aos poucos, nós também aprendemos ao longo do tempo. Não tinha uma receita, não tinha uma coisa assim, tá? Não tem até hoje. Não tem, não vai ter hoje. Eu acho que não vai ter. Somos livres. Não vai ter. Eu acho que é uma coisa que tem uma formatação assim, eu acho meio difícil. Porque o contador precisa, né, dessa liberdade. Desde muito cedo, elas aprenderam a assuntar o mundo, a natureza e seus silêncios, as pessoas e suas prosas. Histórias do maravilhoso, de assombração e também de amor, adentraram o mundo de dentro e não saíram mais. Ser um contador de histórias é ser conhecedor do que diz o vento, é mergulhar no baú do tempo e encontrar relíquias de era uma vez. Aí a árvore começou a fazer assim, fazendo os galhos. Fiz uma árvore enorme. Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Tem um competismo, vai encher a minha poça. Um dia eu abri o jornal e lá estava escrita a inauguração da primeira biblioteca infantil e juvenil de Belo Horizonte. Era uma página inteira de jornal falando sobre a biblioteca e no meio, eu não me esqueço disso, né? No meio da página tinha lá contador de histórias, contação de histórias. Na antiga Fafiche, no prédio da antiga Fafiche, eu morava na Serra, era só descer o tobogã que chegava lá. E eu fui a pé. No dia seguinte, bati na biblioteca e perguntei, posso contar a história aqui? E aí o pessoal falou, a gente não tem como contratar ninguém. Eu falei assim, não estou pedindo para contratar, estou pedindo só para contar. Ah, então conta uma história. E aí eu contei. Não, primeiro eu fui para casa, fiz bastante pão, fiz bastante bolo para vender, porque eu não tinha dinheiro para nada, então eu fazia pão, fazia bolo para vender. A velhinha contadora de histórias, né, ainda não tinha essa fama toda. E aí eu comprei um livro dos Irmãos Grimm, com 50 contos dos Irmãos Grimm. E decidi que eu ia contar O Lobo e os Sete Cabritinhos. Aí preparei a história, fui na biblioteca e contei. E a partir daquele dia, eu tive um horário durante um ano, 2 vezes por semana como voluntária na biblioteca. Então eu acho que foi no ano de 1991. Né? E aí, no finalzinho do ano, houve o primeiro concurso de contadores de biblioteca, concurso de contadores de história da biblioteca, do qual eu participei e ganhei uma menção honrosa e fiquei muito honrada com aquilo. E entrar na biblioteca, viver aquela biblioteca. A biblioteca era tão linda, mas ela era tão linda, que o meu sonho de consumo era um dia, assim, se eu tivesse um filho, o quarto dele ia ser igualzinho à biblioteca, sabe? E realmente, quando minha primeira filha nasceu, eu não tive berço para ela. Eu não tinha armário dentro de casa, mas eu tinha uma estante idêntica à estante da biblioteca infantil, cheia de livros que eu fui comprando para ela. Bom, eu participei de alguns concursos como contadora de histórias, participei de um concurso como júri. Eu lembro que eu estava grávida da Vitória e foi um concurso muito longo, durou meses, né? E a cada mês eu chegava com aquela barriga maior. Eu lembro que no último mês a gente sentou na arquibancada e eu não conseguia fechar a perna, eu estava de vestido. E a dona Uda ficava do meu lado, me paparicando aquela barriga gigantesca, né? E nesse concurso, inclusive, foi o concurso que revelou o Pierre André como o melhor contador de histórias. Foi quando o Pierre André apareceu pela primeira vez. O Pierre não era da minha categoria, era da categoria da dona Uda, sua também, né, Reni? Eu lembro que a gente chegou na sala e falou assim, ó, eu sei que não tem nada a ver com isso não, mas dá o prêmio para esse menino, porque ele não sabe contar história não. Mas ele tem talento, ele vai ser um grande contador de história se ele ganhar. E elas deram o primeiro lugar pro Pierre. Eu não conhecia o Pierre, eu nem lembrava do nome dele mais direito. Mas enfim, tive vários alunos, né, que participaram também do concurso de contadores de histórias. Entre eles a queridíssima Nina Quirino, que ganhou o primeiro lugar no concurso na época.
fez o concurso todo escondido, né, da família, do marido, aqui na biblioteca e no Maturidade do Santander. E ela ganhou o primeiro lugar nos dois. Foi um orgulho, né? Eu lembro da tia Ude, que ela chegou lá tão assim. Ai, não sei contar a história, não sei o quê. Falei, então conta uma aí pra gente ver. Aí ela contou uma história, falei, ela tem uma memória sequencial, que são poucos que têm, né? Essa memória acumulativa. E eu falei, nossa, você explora isso porque você vai longe. Eu me chamo Maria de Lourdes, mas sou tia Ude na contação de história. Adoro me chamar de tia Ude. Eu entrei muito tímida na contação de histórias, mas a minha professora está aqui ao lado, que é a Reni. Ela me deu muita força. Eu lembro até da história que eu contei. Eu fico segurando o meu nariz. E a Reni falou pra mim, tia Ude, você tem humor, você vai continuar contando história. E mandava contar. Às vezes ela mandava, ela falava, tia Ude, você quer contar história? Vai contar, vai ter, não era uma vez no domingo. Então, como eu sou tímida, aquilo me dava uma força. Eu contava história. E até hoje estou aprendendo. Já completou 14 anos. A contação esse projeto para mim é terapia, é passeio, é aprendizado. E vejo os meus colegas, minhas amigas, aí eu sinto feliz. Eu tenho 86 anos, não sei se eu falei, tá faltando 4 para 90. Eu vou chegar lá, se Deus quiser. Contando história. Contando história. E encantando. Obrigada. Eu sempre gostei de professores que contavam história, eu adorava a aula de literatura em que os professores contavam as histórias. E aí eu resolvi, depois que eu aposentei, a fazer um curso de contação de histórias. E comecei com o grupo Tudo Era Uma Vez, com a Elisa Almeida e a Dora Guimarães. O grupo delas chama Tudo Era Uma Vez. E eu fiz esse curso e quando eu terminei, eu lembro direitinho da Dora falar conosco. Vocês só serão contadores de histórias se vocês contarem histórias. E aí eu fiquei assim procurando algum lugar onde eu pudesse fazer um trabalho voluntário e encontrei o Centro de Apoio Beatriz Ferraz. Fiquei lá 11 meses, mas nesse meio tempo, 5 ou 4 meses depois que eu tinha terminado o curso, ouvindo a rádio CBN, porque eu sou fissurada na rádio CBN, eu ouvi a propaganda no rádio do Encontro de Contadores. Aí eu telefonei para lá, quem me atendeu foi a Sandra Bittencourt e ela me agarrou pela palavra. E assim me contou Sandra Bittencourt. Era uma manhã de sexta-feira, junho, um dia frio, todos encolhidos esperando Reni e Tiago para conduzir o encontro. Conheci então um grupo de mulheres, meninas senhoras, que cantam e contam. Entre uma canção e outra, essas mulheres contavam boas histórias. E às vezes contavam espiando papeizinhos como quem lê a sorte de rabo de olho. Essas mulheres vestiam saias, coletes cheios de histórias. Dos bolsos iam tirando papéis, um por um, em cada um deles uma boa história para ser contada. De rir, de medo, de amor. E das profundidades dessas palavras iam brotando as andanças e os amores do bicho-homem, que vai vivendo, que dizendo vai, que sonhando busca. Assim se deu nosso encontro. Você tem sua cama pra se deitar. Papai quer dormir. Porque você não volta pra lá? Porque você não volta pra lá? Meu nome é Marília Oliveira. Eu frequento o grupo de contadores de histórias há aproximadamente 10 anos. E eu considero esse grupo um verdadeiro laboratório. Porque aqui nós contamos histórias, nós somos avaliadas, avaliamos. Enfim, é um trabalho que apresenta uma sequência muito interessante. Se quiser falar ao coração dos homens, há que se contar uma história, dessas onde não faltem animais e muita fantasia, porque é assim, suave e docemente, que se despertam consciências. Jean de La Fontaine.
Meu nome é Ana Virgínia, mais conhecido como Virgínia. Eu sou contadora de histórias já desde de 1999, em função da influência dos meus pais, né? A minha mãe era uma exímia contadora de história, meu pai gostava de contar causos, meus irmãos mais velhos. E eu também me norteava muito nesse livro, As Mais Belas Histórias, que fez parte da minha infância, o livro da Dona Lúcia Casa Santa. E aqui nós fizemos um trabalho de memória, em a qual eu bordei um dos poemas que fez mais peso assim na minha vida, me influenciou muito, que é A Fonte e a Flor. E eu chorava com dó daquela fonte, daquela flor que rolava água abaixo. Há 10 anos que eu estou aqui na biblioteca, no grupo Era Uma Vez. Nós pertencíamos, nós mais 5 pessoas, pertencíamos a um grupo de história, vai e volta contando histórias. Aí nós mesmo conseguimos e gostamos, viemos para cá. E desenvolvemos muito, porque como eu sempre disse, era um laboratório. As histórias eram repassadas, eram criticadas no bom sentido. Uma criatividade muito boa. Com essas histórias, nós nos sentimos muito mais confiantes em contá-las. E contamos, éramos convidadas para contar em hospitais. Víamos aqui a biblioteca contar histórias quando grupos de colégios vinham aqui na visita. Era muito animado e isso trazia um elo muito grande entre nós contadores com a biblioteca. Era com imenso prazer que vínhamos durante a semana contar história. Era com imenso prazer que vínhamos toda sexta-feira assistir à reunião e participar da reunião, contando história, ouvindo histórias, discutindo, enfim, era muito agradável. Meu nome é Terezinha Marta, sou aposentada como professora de História há bastante tempo e como professora de yoga mais recentemente. Eu participo desse grupo, não com tanta frequência como eu gostaria, mas todas as vezes que eu venho, eu saio daqui realimentada, cheia de energia e sentindo que realmente a contação de histórias faz a transformação e a diferença na vida das pessoas. Olá! Meu nome é Marisa Gurjão. Eu estou aqui no grupo de contadores de história da Biblioteca Pública Infanto Juvenil de Belo Horizonte há 3 anos. Entrei ainda na biblioteca da Rua Carangola e continuei quando a biblioteca mudou para o Centro de Referência da Juventude. Eu fiz daqui a minha melhor escola. O grupo de contadores é, na verdade, um laboratório onde iniciantes aprendem técnicas, métodos, através da vivência de contadores mais experientes e também montam seu próprio repertório. Porque é lógico que as histórias são diferentes, batem diferentes no coração de cada um. Essas histórias de vida e do maravilhoso batem mesmo nos corações. Tanta gente que já passou pelo grupo, que marcou a época, contou e cantou histórias. Seja de perto ou de longe, quem conheceu não esquece. Aí eu comecei a contar história. Eu lembro que a primeira história que eu contei foi uma história de Andersen, que desde criança eu sou apaixonada por Andersen. E eu contei uma história de Andersen. Eu lembro que a Alice virou pra mim e falou assim: Maria Célia, você é parente de italiano? Eu falei: não, por quê? Porque você só faz assim, ó, com as mãos o tempo inteiro. Aí eu comecei a administrar minhas mãos. E na semana seguinte, a Reni falou comigo assim: Maria Célia, você quer contar a história no domingo? Não era uma vez no domingo para as crianças? Eu falei: uai, que é isso, Reni? Cheguei aqui, tem 10 dias. Não, se você quiser, você pode contar. E eu sou um pouco assim atrevida na vida. E aí eu resolvi contar. E eu acho que a gente é isso, a gente tem que ousar. E como eu encontrei apoio da Reni e apoio das minhas colegas também, aí eu me senti assim um pouco receosa, ansiosa, mas com o atrevimento que me é peculiar, eu fui e contei. E tô lá até hoje, em agosto fez 13 anos.
Meu nome é Regina Lúcia Caminha Torres. Eu sou psicanalista, psicóloga e há 4 anos e meio descobri a arte e a cultura e entre elas a contação de histórias. O grupo aqui realmente despertou muitas coisas que as pessoas vão gostar muito, né? Principalmente quando resgatam memórias ancestrais. Meu nome é Estene Maria, eu sou atriz e sou contadora de histórias, eu acho que desde sempre. Um dia, há mais de 10 anos atrás, eu fui convidada para conhecer e participar do grupo de contadoras de histórias da biblioteca. Gostei, aceitei o convite, porque eu já contava histórias há muito tempo. Gostei, aceitei o convite e fui para a biblioteca. Eu sempre gostei de fazer com os meus filhos, faltava luz, não tinha televisão. Então íamos fazer batucada na mesa e contar as historinhas. E é assim que eu ajo até hoje, eu acho que é assim que funciona. Eu acho que cada contador vinha de uma história, tinha uma história também de vida, e que eu acho assim mais interessante que lá aglutinava todo mundo, todas as profissões, os aposentados, os técnicos, os sofisticados, os mestres, doutores, estava todo mundo na mesma roda contando histórias. Meu nome é Marli Aparecida Alves Rezende. Eu frequento o grupo há 1 ano e meio, depois que eu me aposentei como professora na Rede Municipal de Belo Horizonte. Mas já conheço o grupo há mais de 20 anos, porque sempre frequentei essa biblioteca quando ela era lá na Fafiche. Como professora, eu levava meus alunos para participar do Era Uma Vez, clube de leitura, junto com a Reni, e admirava muito o trabalho da Reni com esse grupo. E agora que eu estou aposentada, eu já era contadora de história dentro das escolas, eu passei a frequentar com frequência esse grupo toda sexta-feira. E aqui eu tenho lembranças dos 15 anos dessa biblioteca, com a presença do Roberto Carlos Ramos, que é um dos meus contadores favoritos, com a Reni. Ele nesse dia foi maravilhoso, com muita criança. Era uma vez de domingo, porque nessa época eles tinham um Era Vez especial quando era alguma comemoração importante da biblioteca. Então é um prazer muito grande estar fazendo parte desse grupo, um grupo que acata todas as pessoas, acolhedor e muito humano. Meu nome é Cida Alves, eu frequento o grupo desde 2003 e eu sinceramente eu considero esses encontros assim, foi de um grande aprendizado, né? Além da interação com as amizades, né? que eu fiz aqui. Cada dia eu aprendo mais. Participei de 2 concursos que houve lá na Carangola ainda. E, enfim, assisti a grandes contadores, participei de grandes cursos que deram lá, né, com grandes pessoas e tudo. Então, o que eu posso dizer é isso, que ele acrescentou muito à minha vida, à minha arte, né? Eu cada vez descubro que sei menos, mas que estou aqui para aprender cada vez mais. Meu nome é Cida Kili e já tem um bom tempo que eu estou nesse grupo, há mais ou menos uns 10 anos. Eu tenho muitas lembranças boas, mas uma que sempre me vem à lembrança é uma contação que nós fizemos, não Era Uma Vez Jovem, ainda lá na Carangola. Eu, Lícia, Lurdinha Viana e Juliana. Nós contamos sobre contos de assombração e tinha até trilha sonora. E o nosso público foram os estudantes do EJA, que estudavam ali mesmo no prédio. Olha, a sala ficou repleta. Tinha muita gente mesmo. E eu acho que eles acharam as histórias bem interessantes, porque ficou todo mundo prestando muita atenção. E nós ficamos mais contentes ainda. Foi assim, essa história para mim, esse dia foi realmente muito bom, muito bom. Eu agora vou falar em nome da minha amiga, contadora de história, Minervina Ferraz.
todos vocês conhecem, né? Ela foi uma das pioneiras no grupo. Ela começou a frequentar a biblioteca em 1996. E ela, entre várias, né, coisas que ela me fala da memória efetiva dela, é uma que marcou de uma certa forma, porque ela já contava histórias no Rio de Janeiro, ela trabalhou lá há muito tempo e tudo, ela é arte educadora também, né, além de professora. E ela sempre gostou de cantar, de usar uns adereços, e ela participou de um concurso na biblioteca e foi desclassificada por esse motivo, porque ela, se não me falha a memória, ela contou, acho que é formiguinha fofoqueira ou outra formiguinha, não sei. Então ela contou, ela me falou que chegou vestida adequadamente, né, a caráter, e botou umas musiquinhas e foi desclassificada por isso. Falaram para ela que ela não poderia, porque aquilo não teria necessidade. E naquela época, inclusive eu também me lembro disso, eles falavam que os narradores tinham que usar só a voz e o corpo e mais nada, que o resto era teatro. Olá, meu nome é Andréia Cristina Stanislau Munhoz, já fui professora, hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça, escrevi um livro agora recentemente que se chama Verusca e seu Fusca e amo contação de história, amo contar história. E eu procurei o grupo porque a minha formação se deu aqui e foi muito interessante para mim, eu estou adorando trabalhar com o grupo. É uma oportunidade riquíssima da gente trocar experiências, aprender mais, né? Porque é muito importante sempre aprender coisas novas. Estou muito feliz de estar nesse grupo. Meu nome é Laura Aparecida da Silva. Eu tenho pouco tempo de grupo, mas o grupo é um grupo muito bom, onde eu estou aprendendo muito. São os contadores de histórias, que são muito divertidos, e com eles a gente aprende como viver melhor. Meu nome é Rodrigo, eu sou bibliotecário da Biblioteca Infantil e Juvenil, e por ser também contador de histórias, né, de ofício, eu comecei a participar dos encontros de contadores de história, inclusive antes de vir trabalhar na biblioteca. Durante um tempo, elas me associaram muito a essa figura do coordenador, do líder, né? Mas é um grupo que eu considero tão forte, com uma carga de experiência tão grande, que eu acho que foi natural, assim, que elas fossem vendo que elas também eram, né? Que era um grupo que era autônomo dentro das coisas que aconteciam na biblioteca e não precisava de uma gerência minha. Então a gente começou, na verdade, a compartilhar as experiências que a gente tem, tanto as experiências que são acadêmicas quanto as experiências que são profissionais, as opiniões que a gente tem sobre as histórias, as atividades. Então, como eu trabalho na biblioteca, acaba que o papel de organizador ele fica muito comigo, mas o pensar o grupo, o fazer do grupo, ele pertence ao grupo e eu vou meio que acolhendo, né? Eu vou acolhendo assim, as demandas e as vontades e os desejos dessas contadoras. São muitas histórias, muitos passos dados juntos, caminhos que se abrem para uma memória coletiva. Momentos bons, outros nem tanto. Nas poucas vezes que o desejo de desistir bateu na porta, o grupo se fez mais forte em sua missão de reunir vozes para rememorar, contar e compartilhar. O que fica é a força artística e política da palavra falada. Sonhos partilhados, como por exemplo, construir uma exposição a partir dos livros de pano que foram confeccionados com a mediação da Fernanda Maziero, arte educadora que atua aqui conosco. Nós temos sonhos de expandir a narração de história para vários lugares, construindo assim uma rede mais presente, assim, institucionalmente falando, e aumentar a atuação da palavra oral em diversos espaços, retomar no caso, em alguns lugares e integrar em outros. Assim, a gente espera poder resgatar esse espírito de que cada pessoa pode construir a sua narrativa e pode se apropriar da narrativa que é conjunta, que é nossa. E percebo assim
o privilégio que eu tenho de estar hoje nesse lugar, que ele já pertenceu a tanta gente, a tantos contadores de história que se tornaram referências tanto em Belo Horizonte quanto no Brasil mesmo, em termos de narração. E acho que o que a gente faz é o possível para que o trabalho ele continue acontecendo e que elas tenham cada vez mais voz e cada vez mais presença dentro dos espaços narrativos aqui dentro de BH e dos espaços que ainda não foram conquistados, né? Que elas venham a conquistar esses locais. Assim. Eu acho que é um grupo que eu particularmente faz parte da minha vida e ele faz parte da minha história. Porque eu aprendo lá todos os dias. Primeiro porque eu acho que ele possibilita a gente criar laços de amizade. Eu acho que hoje em dia essa coisa é fundamental. As pessoas hoje estão cada vez mais isoladas, mais individualistas, e lá a gente anda na contramão de tudo. Lá a gente é solidário, um precisa, tem 3, 4 para socorrerem, para ajudar naquilo que for possível. Fora, assim, a amizade que cada vez se torna mais sólida. E a gente recebe as pessoas que vêm como se fossem amigos antigos e que, sabe, que estão nos ajudando a construir essa história. Então esse registro de hoje eu acho que ele é fundamental por isso, porque nós vamos passar, mas a história ela tem que continuar e outras gerações que virão depois da gente, elas têm que conhecer a nossa história, porque um dia nós não estaremos mais lá, mas outros estarão, para que isso nunca se perca e vá passando de geração em geração. Um aprendizado constante e a certeza de que aquela escolha, né, de bater na porta da biblioteca e pedir para contar a história lá dentro foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Que as histórias, elas nos unem no tempo e no espaço. E essa história não termina aqui. Ela continua nos livros de pano, nas estantes, nos sonhos, nas palavras e nas memórias de cada um de nós, narradoras e ouvintes que passamos por aqui um dia. Permanece no tempo dos contos, e o tempo dos contos é outro. É o tempo da experiência, o tempo de Kairos, do breve momento em que todas as coisas são possíveis. Que a terra do sempre acolha todas as nossas vozes de Era uma Vez.